Glória a Jesus, vocês estão preparados aí? Sim ou não? Vocês estão preparados aí? Olha para a pessoa que está do seu lado então e fala para ela: se você não estiver preparado, se prepare, porque hoje é manhã de recomeço. Que eu não sei você, mas eu já posso ver uma grande onda do Espírito Santo vindo em nossa direção. E se você estiver atento, você vai surfar. Se não tiver, você vai morrer afogado. E sem demora, eu não tenho muito tempo, eu quero que você abra a Bíblia em Lucas capítulo 22, no versículo 50. Lucas capítulo 22, versículo 50, quem achou diz assim: avivamento. Isso, quem não achou, próximo domingo, EBD. A Bíblia fala assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: deixai-os, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Você pode dar um glória a Deus aí? Recomeço é o início de um tema do mês. E recomeço é uma oportunidade de você iniciar uma nova história. Ontem nós tivemos aqui uma série de batismo, uma média de 68 pessoas se batizaram. E eu já declaro sobre a sua vida um recomeço. Uma oportunidade que Deus te deu de mergulhar nas águas e ter uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Todo culto de ceia, ele é um convite a um recomeço. É um momento em que o Espírito Santo nos chama a nos examinarmos a nós mesmos, relembrarmos daquilo que nós estamos fazendo, renovar e recomeçar uma nova história. O que precisamos saber é que com Jesus, nada termina onde parece terminar. O que para o mundo é fim, para o reino é só o início de um novo propósito. Deus, Ele é um Deus de novos começos. Deus, Ele é o recomeço. O recomeço talvez seja a maior prova de que o amor de Deus é maior que qualquer erro, qualquer queda ou qualquer desvio. Ele nunca encerra uma história sem oferecer uma nova página. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Deus tem uma nova página para você hoje. Porque Apocalipse 21, versículo 5 vai dizer assim: eis que faço nova todas as coisas. Recomeçar então não é para quem quer. Recomeçar é uma decisão para quem precisa. E se você precisa recomeçar nessa manhã, eu preciso que você erga sua mão e receba um renovo de Deus na sua vida nessa manhã. Nós precisamos aprender a decidir, tomar decisões de recomeçar. Tem gente desistindo cedo demais, um erro já é o fim. Uma decepção vira ponto final. Um momento ruim vira decreto para a vida inteira. Então talvez o que você acha que seria um fim seja apenas um começo de uma nova história que Deus quer escrever para a sua vida. Para que a gente venha entender Lucas 22, eu quero voltar um pouco e começar em Lucas 5, Lucas capítulo 5, vai dizer que Jesus chega na praia, e quando Jesus chega na praia, ele se depara com dois barcos parados na beira da areia. Então Jesus toma um dos barcos e senta em um dos barcos e começa a pregar para a multidão. Esse barco era o barco de Simão, Pedro. Então Jesus prega para uma multidão. E ao terminar a pregação, Jesus diz a Pedro: Pedro, leve o seu barco para um lugar mais fundo e lance a sua rede. Aqui já vai a primeira chave. Se você quer um recomeço para a sua vida, comece a ir para um lugar mais fundo.
Então Pedro diz a Jesus: Jesus, como eu vou lançar as redes? Mais uma vez, sendo que eu passei a noite toda tentando pescar e não pesquei nada. Mas, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Se Deus tem uma palavra sobre a sua vida, é a oportunidade de você começar a obedecer, para começar a ter um recomeço na sua vida. Então Pedro vai até o lugar mais fundo, lança suas redes, e a Bíblia diz que era tanto peixe, que Pedro precisa chamar os outros companheiros, para que ajude ele a carregar os peixes, porque o barco quase se afunda. E aí, eu quero te dizer que, quando Deus tem um recomeço para a sua vida, através da sua obediência, aqueles que estão próximo de você, vão receber a mesma bênção que você. Então, se Deus superabundar na sua vida, aquele que está do seu lado, vai ser superabundado também. E aí, Pedro, chegando na beira da praia, Pedro diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Porque quando a santidade de Deus bate de frente com o pecado, não tem pecado que fica de pé, não tem pecado que não sai para fora e é confessado. Então, segue a história. Acontece várias curas, libertações, vários ensinos ao longo do caminho, ao longo das histórias da Bíblia. Então chega o dia da Páscoa, e chegando o dia da Páscoa, tudo está pronto para a ceia do Senhor. Jesus se assenta ao redor da mesa junto com os discípulos, e sem demora ele diz: eu ansiava estar com vocês na mesa, porque vai chegar o dia em que eu vou para junto do meu Pai. Jesus então pega o pão, agradece e diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, Jesus pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Mas um de vocês irá me trair. Rola então uma conversa entre quem vai ser o maior, quem vai ser o menor no reino. Pedro é avisado que vai negar Jesus. Jesus então sai e leva os discípulos para o Getsemane. Getsemane, que quer dizer a prensa do azeite. Mas Judas, ele não vai para o Getsemane. Judas, acabando a ceia, ele vai para se preparar para trair Jesus. Agora, nem sempre aqueles que andam com você irão te acompanhar para o lugar da prensa. Tem gente que só anda com você porque você tem algo material para oferecer, porque no Getsemane não tem moeda, Getsemane só tem choro e sofrimento. Amigos de interesse tem muitos, amigos de Getsemane são raros. Deixa eu te explicar. Amigos que te levam para comer um lanche, amigos que te levam para o shopping, amigos que te levam para passear, tem muitos. Mas amigos que choram com você são raros. Amigos de Getsemane, de campanha de oração, são raros. Agora, eu vim aqui nessa manhã dizer que Deus vai trocar as suas amizades. Deus vai trocar os seus amigos. Deus vai te dar amigos que não importa aonde você está, ou o que você está passando, ou até o que você tem, eles estarão contigo ao seu lado por toda parte. Judas então, ele é convencido a trair Jesus por 30 moedas de prata. Lembre-se que isso foi depois da ceia. Porque depois da ceia você precisa manter a comunhão com Cristo. Não se espante, mas muitos nos dias de hoje ainda traem Jesus, e o pior, por menos de 30 moedas. Quer um exemplo? Saem da ceia e dizem: você viu a roupa daquela irmã? Saem da ceia e entram no carro e dizem: você viu aquele irmão trocando o cálice com o outro? Eu acho que tem alguma coisa ali, hein?
Aí saem da ceia e sentam para almoçar e fazem do almoço uma roda de escarnecedores. Presta atenção. Judas saiu da ceia e traiu Jesus por 30 moedas. Nós estamos numa manhã de ceia. Nós vamos sair daqui a algumas horas. E aí o que nós vamos fazer? Jesus estava dizendo para os seus discípulos, depois em que Judas saiu da ceia, Jesus pede para os discípulos orarem para que não caiam em tentação. Aqui Jesus estava dizendo que a oração é a chave para quem vive caindo em tentação. No versículo 42, Jesus ora dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Quando você pede para Deus fazer a vontade dEle, Ele envia dos céus um anjo para fortalecer você. Porque quando o projeto é de Deus, é Ele quem financia. Quando o projeto é de Deus, nada pode impedir. Homem nenhum vai impedir o projeto e o plano que Deus tem para a sua vida. E se ao longo do caminho você errar, escorregar, fica tranquilo. Deus tem um recomeço para o seu plano e para o seu projeto. Deus te trouxe aqui então nessa manhã para te dizer: parece que está tudo difícil. Parece que está tudo se encaminhando para a morte. Parece que é o fim. Mas, assim como Deus fortaleceu Jesus, seu Filho amado, eu quero te dizer uma coisa aqui nessa manhã. Entrega tudo nas mãos de Deus hoje. Porque Deus vai te fortalecer na caminhada. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, vai dizer: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora, no versículo 47 diz que enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão. Que multidão era essa? Eram os soldados romanos, representantes do imperador, representantes da religião, liderado por Caifás. O interessante aqui é que quem liderava todo esse grupo era o discípulo que se ausentou da ceia para resolver trair Jesus. Quem era ele? Judas. No livro de João, capítulo 18, versículo 1, vai dizer que Jesus foi com os discípulos para um jardim que havia do outro lado do ribeiro de Cedron. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Porque Judas então não foi com Jesus para o jardim, mas foi com os opositores. Porque Judas até sabia o caminho do jardim, mas decide ir para lá com quem não tinha relacionamento com Jesus. O problema não é conhecer o caminho do jardim, o problema é quem você vai levar para esse caminho. O que Judas deveria ter feito é nunca ter se afastado de Jesus. Porque quando você encontra com Jesus, tem lugares que já não combina mais com você. Tem algumas roupas que já não combina mais com você. Até foi bom um dia, mas agora já não dá mais. Existem algumas mesas, algumas rodas que já não te cabe mais. Um dia foi bom e até foi necessário, mas já não te cabe mais. Por quê? Porque você teve um encontro verdadeiro com Jesus. E quando Jesus chega, tudo muda, tudo fica diferente. Quando Jesus chega, o ambiente é outro, a atmosfera é outra. Então se você chega num lugar, carrega o dunamis dos céus, aquele lugar tem uma explosão da presença do Altíssimo.
A Bíblia diz então que Judas vai na frente, porque talvez Judas, ele não queria simplesmente 30 moedas. Talvez Judas, ele queria liderar uma sequência de pessoas. Sabe que talvez Judas estava querendo um cargo de líder. E aí, Jesus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, cuidado, para você não querer aquilo que Deus não te chamou para ser. No versículo 49, então, os que estavam com Jesus, vendo o que estava para acontecer, fizeram uma pergunta. Senhor, devemos atacar com a espada? Olha só aqui o que os discípulos fizeram. Eles fizeram o que muitos de nós não fazemos quando nos deparamos com situações adversas. Não consultamos Jesus para saber o que fazer diante de algumas situações. Porque existem momentos que você vai precisar atacar, mas existem momentos que você precisa apenas se defender. Eu fiz uma pesquisa breve sobre alguns tipos de espada. E um dos tipos de espada que eu encontrei é rhomphaia, que no grego é um termo usado mais específico para uma espada grande, uma espada longa, usada para ataque. Mas a palavra no texto de Lucas 22 não é rhomphaia, é macaira. O que é macaira? No grego é um termo mais usado para espada pequena, faca, punhal, usada para defesa pessoal ou até para uma pessoa que tem a prática de pesca. Um dos discípulos então que leva uma espada macaira, espada de defesa, era Pedro. E no versículo 50 a Bíblia vai dizer que Pedro golpeou o servo do sumo sacerdote. E dizem que Pedro não queria arrancar apenas a orelha direita do servo. Ele queria arrancar a cabeça. Mas o servo se defendeu. Aí aqui, nesse momento, quem era para atacar não atacou. E quem era para defender, não defendeu. Quem era para atacar, se defendeu. Quem era para se defender, atacou. Não era para Pedro atacar, era para defender. Pedro usa a espada certa, porém de uma maneira e na hora errada. Agora, Pedro era um homem corajoso. Pedro andou sobre as águas. Pedro foi um homem transformado de pescador de peixes para um pescador de homens. Pedro, ele era o representante da igreja. Mas Pedro, por amor a Jesus, ou por falta de um entendimento, feriu o servo do sumo sacerdote. Nós não podemos matar alguém por amor a Jesus, e sim morrer por ele se for necessário. Agora Pedro confunde as coisas achando que está protegendo Jesus, e ele então atinge o servo do sumo sacerdote. Pedro ataca o servo pensando que estava cuidando de Jesus, quando na verdade ele estava impedindo de cumprir o propósito na vida de Jesus. Pedro ataca o servo, e por falta de entendimento, ele fere o servo do sumo sacerdote. Por falta de entendimento, então, muitos de nós estamos agredindo pessoas, impedindo de cumprir o propósito de Deus na vida delas. Quantas pessoas carregando feridas por falta de entendimento ou por falta de discernimento, e pessoas que se dizem ser cristãs. E a Bíblia só vai relatar o nome desse homem, desse servo, no livro de João, que vai dizer que o nome do servo era Malco. Malco não era um soldado, ele era um servo do sumo sacerdote. Amém? Malco não estava armado, mas Pedro corta a orelha de quem está desarmado. O nosso grande problema é dizermos que não somos Judas, mas nós agimos como Pedro. Abortando o propósito na vida dos outros,
interrompendo o ministério de outras pessoas e dizendo que tudo isso é por amor a Jesus. Cutuca o irmão aí. Fala para ele assim: o que você está fazendo? Como assim? Deixa eu te explicar. Em Israel existia duas escolas, uma de profeta e também uma escola de sacerdote. E para ser sacerdote não poderia escolher qualquer pessoa, de qualquer maneira. Para ser sacerdote precisava de uma dedicação de estudos, anos e anos de estudos. Era um tempo de mergulho, imersão, e se já não bastasse, a pessoa que quisesse ser sacerdote precisava dedicar-se a atividades no templo por horas e horas. Faltando então um ano para sua formatura, essa pessoa, ela passava por um estágio, iria se tornar o servo do sumo sacerdote. Iria trabalhar com a maior autoridade religiosa do sistema religioso judaico. Pois existia um sumo sacerdote, existia os sacerdotes e existiam os levitas. E os levitas se dividiam em três partes. Que partes são essas? Se dividiam em meraritas, coatitas e gersonitas. Mas cada um cuidava do seu departamento. A mensagem que Deus quer trazer aqui nessa manhã é: não cuide da vida de quem não te importa. Deixa cada um cuidar do seu ministério. Fica tranquilo, é Deus quem está no controle. Malco era alguém que estava se preparando para o ministério sacerdotal, e ele já estava no último ano do seu processo de formação. Malco seria um sacerdote, mas Pedro corta a sua orelha. E a Bíblia diz que é a orelha direita. Por quê? Porque em Levítico 8 vai dizer que para se tornar um sacerdote precisava se ungir o polegar da mão direita e a ponta da orelha direita. Então, em Levítico 21 também vai dizer sobre as 12 ordens para ser um sacerdote. E uma das ordens era que a pessoa não poderia ter membros decepados ou defeito algum. Agora presta atenção. Malco, falta pouco tempo para se tornar um sacerdote. Pedro corta a orelha dele e faz com que Malco veja o fim do seu sonho, ou talvez o fim do seu propósito ministerial. E o pior é que não era Malco, o pior não era Malco estar sem a orelha. Não era Malco ter a orelha arrancada. O pior é saber que um discípulo de Jesus arrancou a orelha de Malco usando errado a espada. Pedro, ele não estava apenas cortando a orelha de Malco por amor a Jesus. Pedro estava arrancando o ministério de Malco. Pedro, ele estava paralisando o propósito de Malco, dando um fim no sonho dele, que talvez não era um sonho só de Malco, era um sonho da família inteira de Malco. Quantos de nós estamos agindo como Pedro, ferindo pessoas, paralisando sonhos e arrancando o ministério delas? Mas eu vim aqui nessa manhã te trazer uma boa notícia. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: ele tem uma boa notícia. Você quer saber qual é? Jesus, observando tudo, diz: basta. E então Jesus diz: Pedro, eu não vim paralisar ninguém. Pedro, eu não vim para ferir ninguém. Não vim para tirar ministério de ninguém. Eu vim para curar, Pedro. Eu vim para restaurar, Pedro. Eu vim para renovar, Pedro. Eu vim para libertar, Pedro. Pedro, eu vim para dar uma nova chance a pessoas. Pedro, eu vim recomeçar histórias. Então, Jesus tocando a orelha de Malco, cura Malco e dá para ele uma chance de um recomeço. Então, talvez
Eu vim aqui nessa manhã para te dizer, se talvez apareceram alguns Pedros ao longo da sua vida, deixa eu te dizer, eles te feriram, eles te fizeram sangrar, te paralisaram, arrancaram o seu ministério, mas Jesus está dizendo basta. Hoje é dia de recomeço. Eu não sei o que arrancaram de você. Eu não sei que área sangra na sua vida, mas eu vim aqui como boca de Deus nessa manhã dizer para você que tem um recomeço para você. Deus está recolocando tudo no lugar. Deus entrou aqui nessa manhã e Ele está acompanhado de anjos te dizendo assim, ó: Shalom, Shalom, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Caminhando para o fim, o interessante aqui é que a orelha de Malco está no chão. E o lugar em que eles se encontram está escuro, porque era noite. Mas Jesus encontra a orelha, coloca de volta em Malco, e quem está presente? Judas. E enquanto Jesus dá um recomeço para Malco, automaticamente uma mensagem é pregada para Judas. Jesus estava dizendo assim: Judas, assim como eu estou reconectando a orelha no corpo, você se desconectou do corpo. Se você quiser, eu posso te reconectar outra vez. Então, Jesus ele dá o direito de recomeço para Malco, que foi ali para te prender, mas também dá o direito de recomeço para quem ele o chamava de amigo. Aqui eu aprendo que quando eu rejeito o recomeço, assim como Judas, eu cometo um suicídio. Jesus tem recomeço para todo mundo. Jesus tem recomeço para toda a história. Jesus, ele tem um recomeço para você nessa manhã. E Pedro não ficou também fora disso. Pedro corta a orelha de Malco, nega Jesus 3 vezes, Jesus morre, Pedro volta a pescar, mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ressuscitou e a primeira pessoa que ele vai procurar e que ele vai atrás é Pedro. Então, para eu fechar a mensagem, Deus me trouxe aqui nessa manhã. E a mensagem que Ele quer passar para você sair daqui refletindo: se ainda há fôlego, há esperança. Se ainda há esperança, há um recomeço para a sua história. Se você entrou aqui nesse lugar, achando que era o fim, achando que não tem mais jeito, deixa eu te dizer, Jesus tem um recomeço para a sua casa, Jesus tem um recomeço para os seus filhos, Jesus tem um recomeço para a sua história. Jesus, Ele é o recomeço e Ele está aqui nessa manhã. E se você precisa de um recomeço, tome uma atitude nessa manhã, de entregar toda a sua história nas mãos de Deus. E Ele vai reescrever a sua história em nome de Jesus.